Seja muito bem-vindo de volta. Vamos lá começar a nossa revisão de Físico-Química para o ITA. Só lembrando, os assuntos que eu vou abordar aqui nessas aulas abrangem aproximadamente 50% das questões que caíram nos últimos 4 anos. Se essa proporção continuar, 6 questões na sua prova objetiva e 5 questões na sua prova discursiva de Química vão ser abordadas aqui nesses quadros. Então, não perde, deixe sua curtida no vídeo e segue o canal. O primeiro assunto que a gente vai ver vai ser gases, o estudo dos gases. Não, esse não é um assunto para você ignorar, passar batido e achar que já sabe. Por quê? Porque muitas vezes, quando você passa batido num assunto, mais lá na frente você não lembra direito e marca errado. Erra a questão, isso mesmo. Vamos lá, vai ser uma revisão rápida. E a primeira coisa que a gente precisa ver é a diferença entre um gás real e um gás ideal. O gás real é o gás que existe de fato na natureza. E eu queria te falar uma coisa. O gás ideal? Não. É duro dizer, mas ele não existe. O gás ideal ele não existe. O gás ideal ele é um modelamento matemático para que a gente consiga estudar gases. O gás real, ele possui moléculas que têm volume. Quando você estudou lá os modelos atômicos, você sempre vê que o átomo ele tem um núcleo, uma região rígida, uma região física ali com um volume determinado, volume pequeno, mas é um volume que existe, não é um volume que é zero, é um volume aproximadamente zero, mas não é zero. No gás ideal, a gente desconsidera o volume desse núcleo, a gente desconsidera, na verdade, o volume do átomo por inteiro. E então, aqui se faz uma das grandes diferenças no modelo do gás ideal e no modelo do gás real. No modelo do gás real, a gente vai considerar, lá na frente, as moléculas, os átomos, as partículas dos gases como corpos extensos. Sim, como coisas que têm volume e exercem forças umas sobre as outras. No modelo do gás ideal, é como se a gente olhasse as partículas de gases como pontos materiais. Pontos sem dimensão e, por serem sem dimensão, não tem volume. Aqui no modelo do gás real, a gente tem que as forças de interação entre os átomos, entre as moléculas desse gás, são muito pequenas, mas não nulas. No modelo do nosso gás ideal, a gente tem que a força de interação entre esses átomos e essas partículas é, de fato, nula. E você deve estar se perguntando, como é que é mesmo que um gás real se comporta como gás ideal? Ele se comporta quando ele está submetido a baixas pressões e altas temperaturas. Sim, quando ele tem ali uma baixa densidade e vai ter um aumento do que a gente chama de caminho livre médio. Quando a gente tem as moléculas de um gás real se movimentando num movimento aleatório, elas colidem umas com as outras e passam a exercer um caminho livre novamente até encontrar com uma nova partícula. Então, digamos que um átomo veio aqui, colidiu com esse daqui e seguiu um caminho. O caminho livre médio, ele é uma forma de expressar a distância que um átomo percorre entre duas colisões consecutivas. E quanto maior for esse caminho livre médio, maior vai ser o grau de idealidade do nosso gás. Beleza? Dentro do nosso estudo de gases é muito importante a gente lembrar quais são as nossas variáveis de estado. As variáveis que juntas determinam o estado de um gás ideal, determinam como esse gás está. E as variáveis são pressão P, volume V e temperatura T. Vindo aqui primeiramente para a pressão, toda vez que fala de pressão, a primeira coisa que a gente pensa é força sobre área. Pressão, força sobre área. Mas eu queria lembrar um detalhe. Não é só força sobre área. É a componente perpendicular da força que age sobre uma área dividido por essa área. Sim, é somente a componente perpendicular. Aqui a gente tem uma força agindo de maneira inclinada a uma superfície. Para eu calcular pressão sobre essa superfície, a gente tem que pegar somente a componente perpendicular. Então aqui nossa pressão seria F cosseno, que é a componente perpendicular à minha superfície, dividido pela área.
E a nossa unidade de pressão no sistema internacional é Newton por metro quadrado, que é o que a gente chama também de Pascal. Tá, a gente abordou aqui a pressão de uma força específica sobre uma superfície, mas a pressão exercida por um gás. Analisando um gás que está confinado, essas partículas elas se movimentam e elas se chocam com a parede que restringe esse gás nesse espaço. No momento que essa partícula, que essa molécula, que esse átomo colide com a parede e volta, ele exerce uma força na parede. E quando eu junto todas as partículas colidindo com a parede, a gente tem uma pressão. E essa pressão vai ser exercida perpendicularmente à minha superfície. Se a gente tiver uma superfície inclinada e um gás aqui dentro, a minha força exercida vai ser perpendicular à parede. Se a minha parede for vertical, a minha força vai ser horizontal, vai ser perpendicular à minha parede. É muito importante você ter isso em mente, beleza? Mas, vindo aqui para continuar nosso estudo da pressão, em química, nem sempre a gente usa a pressão em Pascal. Na verdade, raramente a gente utiliza a pressão em Pascal. Normalmente a gente utiliza a pressão em atmosferas ou milímetros de mercúrio. Por quê? Uma atmosfera é a nossa pressão ambiente, a nossa pressão ao nível do mar, é a nossa pressão atmosférica. E essa pressão aqui ela equivale a 760 milímetros de mercúrio. Isso tem a ver lá com aquele experimento de Torricelli, que pegou um balde com mercúrio, pegou um tubo cheio de mercúrio, tapou a ponta, virou e soltou, já dentro do mercúrio aqui, e o mercúrio começou a descer, e no final sobrou só uma coluna de 760 milímetros. E independente de quantas vezes ele fizesse isso, sempre ficava o mesmo comprimento da coluna de mercúrio. Então, mais pra frente ele concluiu que a pressão exercida por essa coluna de mercúrio, na realidade, era equivalente à nossa pressão atmosférica. E por isso um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. E por conta dessa historinha também, que a gente tem que milímetro de mercúrio é o equivalente a Thor. Thor, de Torricelli. Quem descobriu, quem começou a fazer as primeiras medidas de pressão com essa unidade. Beleza? Uma outra relação importante é a relação de 1 atm com Pascal. 1 atm é 1,013 vezes 10 a quinta Pascal. Não, 1 atm não é 10 a quinta Pascal. 1 atm é aproximadamente 10 a quinta Pascal. Beleza? E se a gente pega esse 10 a quinta Pascal para relacionar com um bar, 10 a quinta Pascal é 1 bar. Então, repara bem, 10 a quinta Pascal é 1 bar e não 1 atm. E aqui, por fim, a gente tem como 1 bar é 10 a quinta Pascal, então 1 atm é 1,013 bar. Normalmente a gente termina aproximando essas casas decimais aqui e termina falando que na prática 1 atm é 10 a quinta Pascal. Mas de fato não é. Repara bem, se a questão permitir que você aproxime, aproxima. Se a questão não fala nada, aproxima. Mas aí você tem que ficar ligado para não cair em alguma pegadinha aí. Sem mais delongas, vamos para as nossas duas últimas variáveis de estado, que são volume e temperatura. Volume. Só uma coisa, no modelo do gás ideal, as moléculas não têm volume. Os átomos não têm volume. Mas eles juntos ocupam uma determinada porção no espaço que sim tem volume. Então, o volume de um gás é o volume que ele ocupa no espaço e não o volume de suas partículas. Beleza? Transformação de unidades. Para volume e pressão é muito importante você ter em mente como você vai fazer a transformação de unidades. Coisa básica. 1 metro cúbico é 1000 litros, 1 decímetro cúbico é 1 litro e 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então assim, com essas relações básicas você vai matar qualquer coisa que aparecer nas questões, conseguir converter das unidades de metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico para litro e ml. Beleza? Temperatura. Temperatura a gente sempre vai usar em Kelvin. Sim, temperatura é uma forma de medir o grau de agitação das partículas. Se esse pedaço de giz aqui estiver sendo agitado por mim, ele pode se agitar muito, ele pode se agitar pouco, ou ele pode estar parado.
mas ele não tem como ter uma agitação negativa. E a partir daí surge o conceito da escala absoluta, que é a nossa escala Kelvin, que de fato vai expressar de maneira adequada esse grau de agitação das partículas. Normalmente nossa temperatura vai estar expressa em graus Celsius. Para você converter para Kelvin, é só somar com 273, beleza? Algumas temperaturas que são importantes para a gente. Temperatura ambiente. Se a questão lá no meio falar temperatura ambiente é 25 graus Celsius, se falar que o exercício está acontecendo nas CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Pressão de 1 atm e temperatura de 0 graus Celsius. Beleza? Que vai dar uma temperatura em Kelvin de 273. Se por algum acaso na sua questão aparecer temperatura em Fahrenheit, você converte através dessa expressão. Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Converter para Celsius, soma com 273, você já tem sua temperatura em Kelvin. Tendo em mente as variáveis de estado de um gás ideal, a gente consegue partir para a equação de estado dos gases ideais, também conhecida como equação de Clapeyron, ou equação de Clapeyron, dependendo da pronúncia que você preferir. Essa equação ela diz o seguinte: PV é igual a N vezes R vezes T. Essa equação relaciona as nossas variáveis de estado, PV e T, com duas outras grandezas muito importantes para a gente. N, que é o número de mols, e R, que é a constante universal dos gases perfeitos. O número de mols de um gás ele é dado pela divisão entre a massa do gás que está confinado em uma determinada região de espaço, seja um êmbolo, você está estudando o gás dentro de um êmbolo, você vai olhar o número de mols que tem ali dentro. O número de mols que tem ali dentro é exatamente a divisão da massa de gás que tem ali dentro dividido pela massa molar do gás que está ali dentro. Só lembrando, fazendo essa divisão, a gente vai chegar num número. Por exemplo, 2 mols. Se a gente tem 2 mols de gás dentro desse meu êmbolo, isso na verdade quer dizer que eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas ali dentro. Mol é uma quantidade específica, assim como dúzia. Dúzia são 12 unidades de qualquer coisa. Mol é 6,02 vezes 10 a 23 de qualquer coisa. De átomos, de moléculas, de elétrons, do que a gente quiser. E quando a gente faz essa divisão, a gente vai ter o nosso resultado em mols, beleza? Então, só lembrando aqui o nosso número de mols. R é a nossa constante universal dos gases perfeitos. E aqui está um dos valores dela para um determinado conjunto de unidades, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Nossa, a unidade é grande, mas ela ajuda muito a gente. Esse final dela aqui sempre vai ser o mesmo, mol e Kelvin. Por quê? O número de mols é sempre dado em mol, e a temperatura é sempre em Kelvin, nossa unidade absoluta de temperatura. Beleza? Então não esquece, sempre a temperatura tem que estar em Kelvin. Só que a nossa pressão e o nosso volume, eles podem ser expressos em unidades diferentes. Eu posso usar para pressão Pascal, atm, bar, torr, diversas unidades de pressão a gente pode usar para aplicar a equação de Clapeyron. E o volume também pode ser utilizado em litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, mas normalmente a gente vai utilizar a pressão em atmosferas e o volume em litros. Mas o que vai determinar qual é a unidade correta que a gente vai colocar nessa equação é a constante que a gente vai usar. Se você usar essa constante aqui, você obrigatoriamente tem que colocar a pressão em atmosferas e o volume em litros. Se você, por algum acaso, quiser usar a pressão em milímetros de mercúrio, você vai ter que usar uma constante que aqui esteja milímetros de mercúrio e não a atmosfera. Tudo bem? Essa aqui é a nossa equação de Clapeyron e com ela em mente a gente pode partir para a análise das transformações gasosas. A partir do momento que a gente confina um gás em uma determinada região do espaço, aqui eu vou dizer um êmbolo, se a gente põe gás dentro de um êmbolo e fixa ali dentro a quantidade de mols do gás, não entra nem sai gás nenhum,
E você pode comprimir, você pode aquecer, você pode fazer muitas transformações. E nessas transformações, a gente vai ter sempre que o número de mols vai ser constante e R é uma constante, que é a constante universal dos gases perfeitos. Ou seja, PV sobre T para transformações gasosas vai ser sempre constante. Ou seja, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Tudo bem? E tendo essa relação, que é muito importante para transformações gasosas, a gente consegue estudar todos os tipos de transformações gasosas. Aqui embaixo a gente tem algumas transformações que foram estudadas por pessoas específicas, e são transformações muito importantes para a gente. A primeira delas é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura não varia. A temperatura inicial é exatamente igual à nossa temperatura final. E essa transformação aqui, ela foi estudada por Boyle. E a relação que traz para a gente a relação entre as variáveis de estado dessa transformação é, se eu tenho que T1 é igual a T2, eu posso cortar aqui e eu vou ter que P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. E essa relação foi obtida por Boyle. Você pode estar se perguntando, mas se você só igualou e depois botou T aqui e cortou, por que é relevante saber que foi obtido isso por Boyle? É muito importante saber isso porque o ITA cobra nomes de pessoas que foram influentes e relevantes no desenvolvimento científico. E, exatamente por isso, que a gente precisa saber o nome dele. Por que mais? Porque essa equação aqui, na verdade, ela não surgiu do nada. Quando Boyle estava desenvolvendo seus estudos de transformações gasosas, essa equação não existia. Na verdade, a obtenção dessa equação também se deu em função dos trabalhos de Boyle. Então, aqui, a relação obtida por Boyle foi P1V1 igual a P2V2 e T1 igual a T2. Se a gente vem para um estudo gráfico dessa transformação gasosa, a gente vai ter que, num gráfico de pressão por temperatura, a gente pode ter temperatura constante e pressão variando. Tudo bem até aqui? Esse gráfico daqui, ele foi expresso em função de pressão e temperatura, mas a gente pode expressar transformações gasosas em gráficos em função de outras variáveis, como aqui também, pressão por volume. Aqui é uma dada temperatura, eu vario a pressão. Só que enquanto eu variava a pressão, alguma outra variável de estado teve que mudar. Por quê? Porque P1, V1 sobre T1 igual a P2, V2 sobre T2. Se a temperatura permaneceu constante e a pressão aumentou, o volume teve que mudar, o volume teve que diminuir. Então aqui a gente tem o seguinte, se a gente tivesse uma questão no vestibular desse ano que relacionasse esses dois gráficos, ele te desse esse gráfico daqui e perguntasse, olha, eu tenho uma transformação gasosa isotérmica 1 e uma transformação gasosa isotérmica 2. Expressando aqui, nesse meu gráfico de pressão por volume, qual é a transformação 1 e qual é a transformação 2? Isso é muito importante pra gente, porque o ITA gosta muito de análises assim, que não são numéricas, mas sim conceituais. Se a gente pegar a equação de Clapeyron, a gente tem que P vezes V é igual a N R T. Para uma transformação isotérmica, é uma transformação gasosa, então o número de mols não muda, R é a constante universal dos gases perfeitos, e como é isotérmica, a temperatura não muda. Isso aqui é tudo constante. Mas isso quer dizer o quê? Que se eu estiver comparando duas transformações gasosas diferentes, quanto maior for a minha temperatura, maior vai ser o meu produto PV. E quanto maior for o meu produto PV, mais distante vai estar a minha isoterma da origem. Na verdade, a gente tem aqui um eixo Y e um eixo X, e X vezes Y é constante. Isso aqui, na verdade, é uma hipérbole equilátera, e o ponto mais próximo da origem é aquele em que X igual a Y. E com isso a gente consegue obter que quanto maior a temperatura, mais distante vai estar esse ponto aqui mais próximo da origem. Tudo bem? Aumentou a temperatura,
isotermas mais distantes, tudo bem? Então, a gente vai ter aqui o quê? Que essa daqui é a de temperatura maior, certo? Então, essa daqui vai ser a minha isoterma, a minha transformação 2, e essa aqui vai ser a minha transformação 1. A gente vai ter aqui que nosso T2 é maior que T1. Indo aqui para as nossas transformações isobárica e isocórica, quem desenvolveu estudos sobre essas transformações foram dois caras muito importantes, Charles e Gay-Lussac. Eles estudaram essas transformações gasosas de maneira independente e sim, os dois estudaram essas duas transformações. Então, grava aí, Boyle, transformação isotérmica, Charles e Gay-Lussac estudaram a transformação isobárica e transformação isocórica. Tem um jeito meio doido que eu gosto de decorar essa transformação de Boyle. Boyle tem a ver com boil, tem a ver com ferver, e você ferve água a temperatura constante. Enfim, é só um jeito doido que eu usei para decorar um dia, e hoje eu não preciso mais decorar dessa forma, porque já está na cabeça. Mas, se você tiver dificuldade, decora. Boil tem a ver com boil, que é ferver, e fervura é a temperatura constante. Mas enfim, vamos lá para a nossa transformação isobárica. Isobárica, pressão constante. Se P1 igual a P2, eu posso cortar aqui, vou ter V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Expressando de forma gráfica essa transformação, a gente tem muito claro que uma transformação isobárica é uma transformação que a pressão é constante. Mas e se te pedissem para fazer um gráfico de volume por temperatura de uma transformação isobárica? Se te fornecessem esses dois gráficos e te perguntassem qual é a transformação 1 e qual é a transformação 2? Uma forma de você saber isso é utilizando de novo aqui a nossa equação de Clapeyron. Você pode lembrar aqui que para relacionar volume por temperatura, tudo que a gente precisa fazer é passar a pressão dividindo. Então a gente vai ter aqui que o nosso volume vai ser igual a NR dividido por P. Isso aqui tudo vezes a nossa temperatura. Ah, essa daqui é a equação de uma reta. A equação de uma reta que passa pela origem, ela não tem coeficiente linear, só tem coeficiente angular, e quanto maior for a nossa pressão, menor vai ser esse termo como um todo. Menor vai ser o nosso coeficiente angular. Você pode estar se perguntando, mas como assim quanto maior for a pressão? Comparando isobáricas diferentes, essas isobáricas, cada uma pode ter uma pressão diferente da outra. Pressões constantes em cada uma das transformações, mas pressões diferentes. Então, para transformações diferentes, quanto maior a pressão, menor o nosso coeficiente angular. E a gente tem que essa daqui de baixo tem um coeficiente angular menor. Então, essa daqui é a nossa transformação 1. E a que tem coeficiente angular maior é a nossa transformação 2. Uma coisa que é muito importante. Quando você estiver fazendo análise de gráficos em questões objetivas, ou mesmo desenhando gráficos em questões discursivas, sempre olha para os eixos. Quais são as grandezas que estão ali? Quais são as grandezas que são importantes para a análise daquele fenômeno? Você corre o risco de, às vezes, olhar para um gráfico como esse e falar que é uma isotérmica. Mas e se lá no eixo tiver temperatura por volume? Já era. Não é uma isotérmica. Só é isotérmica se for para esses eixos. Essa aqui só é isobárica se tiver aqui pressão por volume. Beleza? Tudo bem? E assim a gente consegue fechar a nossa transformação isobárica e ir para a nossa transformação isocórica, isométrica ou isovolumétrica, que é aquela que tem volume constante, o volume não varia. E vindo aqui para a nossa análise gráfica de novo, num gráfico de pressão por volume, a gente tem aqui volume constante. E se te perguntassem, Amós, qual é a transformação 1 e a transformação 2 correspondente a esse gráfico da esquerda? A equação de Clapeyron. Para você relacionar pressão por temperatura com volume constante, você pode passar esse volume dividindo e você vai ter que P
vai ser igual a NR sobre V, tudo isso vezes a temperatura. Ah, de novo, isso aqui, pressão por temperatura, é uma reta com coeficiente linear 0 e coeficiente angular NR sobre V. Para transformações gasosas diferentes, com volumes diferentes, quando eu tiver um volume maior, o meu coeficiente angular como um todo vai ser menor. Então a gente vai ter que essa transformação 1 isocórica, que tem volume maior, ela correspondentemente no gráfico de pressão por temperatura vai ter coeficiente angular menor. Então essa aqui é a nossa transformação 1, essa aqui é a nossa transformação 2. Beleza? Agora a gente vai revisar a parte de gases que mais cai no vestibular do ITA, que é a parte de misturas de gases, misturas gasosas. Mas por que misturas gasosas é tão importante? Por um fato muito simples. A nossa atmosfera é uma mistura de gases. Aproximadamente 78% dela é de nitrogênio, aproximadamente 21% é de oxigênio e 1% é de outros gases. Essas porcentagens são tão importantes que elas já foram cobradas na prova do ITA sem serem dadas no enunciado ou em qualquer título de questões. Então, é muito importante você saber que aproximadamente, você pode gravar aproximadamente 80% de N2 e 20% de O2. Só que aí você ignoraria os outros. Então, o maço completo mesmo seria 78% de N2, 21% de O2 e 1% de outros gases. Beleza? Mas como é que funcionam as misturas gasosas? Toda vez que você tem um recipiente fechado com vários tipos de gases ali dentro, você por si só já tem uma mistura gasosa. Aqui no caso, eu tenho o gás A, o gás B e o gás C misturados dentro de um recipiente de volume V. A equação de Clapeyron, que a gente revisou agora há pouco, ela é válida para cada um desses gases individualmente. Se você pegar a pressão exercida por A, multiplicar pelo volume do recipiente, isso aqui vai ser igual ao número de mols que o A tem lá dentro, vezes R, vezes a temperatura do gás A, que no caso é a temperatura da mistura. Repara bem que aqui a gente está lidando com uma mistura gasosa em equilíbrio térmico. Todos os gases têm a mesma temperatura e exatamente essa situação que normalmente a gente aborda no vestibular do ITA. Uma mistura gasosa em equilíbrio térmico. Para o gás B, a gente tem a mesma expressão, sendo a pressão de B e o número de mols de B. Para o gás C, a gente tem a mesma expressão, só que com a pressão de C e o número de mols de C. Essas pressões PA, PB e PC são o que a gente pode chamar de pressões parciais. Como assim? Se a gente tirasse todas as partículas do gás B e do gás C daqui de dentro e ficasse só o gás A, as partículas do gás A colidiriam com as paredes e voltariam, e elas ficariam colidindo. Isso geraria uma pressão nas paredes do recipiente. Isso geraria uma pressão PA, que é uma parte da pressão total. Por quê? Porque a pressão total seria composta pela pressão pelos choques de A, pelos choques de B e pelos choques de C na parede do recipiente. Por isso, PA é a pressão parcial do gás A, PB é a pressão parcial do gás B e PC é a pressão parcial do gás C. Se a gente pega e soma essas três equações de Clapeyron aplicadas para os gases A, B e C, a gente vai ter que PA mais PB mais PC vezes V é igual a NA mais NB mais NC vezes R vezes T. Se você observar, isso daqui é a equação de Clapeyron. Só que essa daqui é a pressão total e esse daqui é o número de mols total. Isso quer dizer que para misturas gasosas também é válida a equação de Clapeyron para o todo, não somente para os gases individualmente. A gente vai ter aqui que a pressão total é a soma das pressões parciais, o número de mols total é a soma dos números de mols de cada um dos gases, e daqui a gente também vai ter alguns conceitos que são importantes.
para a gente revisar agora. Uma vez que a gente tem um número de mols para cada um dos gases, a gente vai ter uma fração de cada gás, uma parte de cada gás. E daí que surge o conceito que a gente chama fração molar. A fração molar, ela é aquilo que a gente pode expressar como o número de mols de um determinado gás dividido pelo número total de mols que tem dentro desse recipiente. E você pode se perguntar, mas para que a gente vai usar isso? Para uma coisa muito importante. A pressão parcial de um gás A, ela pode ser obtida em função da pressão total e da fração molar. Então, digamos que aqui a gente tenha dado já a pressão total e a fração molar. Repara bem aqui, olha, a gente tem a fração molar desses gases, dos gases da atmosfera. Então, se a gente tem a pressão total nesse ambiente, que é de 1 atmosfera, e a gente tem a composição de gases desse ambiente, as frações molares dos gases, que é de 78% de N2, 21% de O2 e 1% de outros gases, a gente tem que a pressão de oxigênio nesse ambiente é 0,21 atmosferas. Simples, né? A gente pode ter também que a pressão do N2 nesse ambiente é de 0,78 atmosferas, 78% da pressão total, que é de 1 atmosfera. Beleza? Deu para entender? Algo que é obtido a partir dessas duas expressões, juntando essas duas expressões, mas que agiliza a resolução de algumas questões. A razão das pressões parciais de dois gases é igual na divisão do número de mols dos dois gases nesse ambiente. Se você pegar PA é XA vezes PT, pode colocar aqui PB é XB vezes PT, por corta pressão total, e fração molar seria NA sobre NT, fração molar de B seria NB sobre NT, corta NT, fica NA sobre NB. Então, gravando aqui, a equação de Clapeyron vale para a mistura gasosa como um todo. A pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total, sendo que essa fração molar é o número de mols de um determinado gás dividido pelo número de mols total, e a razão entre as pressões parciais de dois gases em um ambiente é igual à razão dos números de mols desses gases nesse ambiente. Mas eu sei que lá no fundo ainda ficou uma dúvida. A equação de Clapeyron pode ser usada para mistura total, certo? Pressão total vezes o volume é igual ao número de mols totais vezes R vezes T. Só que esse número de mols total é a massa dos gases que estão nessa mistura dividido pela massa molar da mistura. Quanto é que vale essa massa molar da mistura? Essa é uma informação relevante. Às vezes pode ser importante saber quanto é que vale essa massa molar de uma mistura gasosa. E você pode ficar na dúvida, mas é simples. É só destrinchar essa equação aqui e a gente já chega rapidinho na massa molar da mistura. O número de mols total é a massa pela massa molar da mistura, ou seja, o número de mols total vezes a massa molar da mistura. E isso daqui vai ser igual a massa da mistura. A massa do gás A mais a massa do gás B mais a massa do gás C, que a gente pode representar já direto como sendo o número de mols do gás A vezes a massa molar de A. Então já vou colocar direto aqui Na vezes massa molar de A mais Nb vezes a massa molar de B mais Nc vezes a massa molar de C. E se eu passar esse número de mols total dividindo, o que a gente vai ter? A gente vai ter que a minha massa molar da minha mistura vai ser igual a Na sobre Nt. Na sobre Nt é a fração molar de A. A fração molar de A vezes a massa molar do A.
mais a fração molar de B, vezes a massa molar de B, mais a fração molar de C, vezes a massa molar de C. E assim a gente consegue obter a massa molar de uma mistura gasosa. Mas para que isso aqui vai ser importante? Isso aqui vai ser importante para muitas coisas, inclusive para o estudo de densidade de misturas gasosas. Estudando a densidade de misturas gasosas como um geral, a gente vai partir da equação de Clapeyron. PV igual a N, número de mols é massa pela massa molar, e aí a gente continua a equação, vezes R vezes T. Se a gente pega a massa molar, passa para cá multiplicando, pega o volume e passa para lá dividindo, a gente vai ter que pressão vezes a massa molar vai ser igual a massa pelo volume vezes R vezes T. A massa sobre o volume vai ser a nossa densidade. Isolando aqui a nossa densidade, a gente vai ter que densidade é pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Repara bem uma coisa. Lá no começo, quando eu falei de idealidade, eu falei que um gás ele era considerado ideal quando ele estava em baixas pressões e altas temperaturas. Se eu tiver baixas pressões e altas temperaturas, eu consequentemente vou ter baixa densidade. Por quê? A pressão é diretamente proporcional à densidade, eu diminuí a pressão. A temperatura é inversamente proporcional à densidade, eu aumentei a temperatura. Ou seja, gases ideais em geral têm baixa densidade. Ou seja, um gás real, para eu dizer que um gás real tem um comportamento próximo do ideal, é quando ele tem uma baixa densidade. Beleza? E aqui vem uma questão que é muito importante, que envolve essa questão da massa molar da minha mistura. Se o Ita chegasse e perguntasse qual das duas misturas gasosas tem maior densidade, o ar úmido ou o ar seco tem maior densidade? Pensa aí. Já pensou? A resposta é que o ar seco tem maior densidade. Você pode estar pensando, ah, como assim? Eu tinha o ar e eu coloquei mais água. Eu aumentei a massa por volume. Vamos com calma. Para eu tornar o ar úmido, para eu acrescentar água no ar, na realidade, o que eu preciso fazer é o seguinte. No espaço que eu tinha moléculas de oxigênio, nitrogênio e de outros gases, eu vou ter que ocupar agora com moléculas de água. Ou seja, para que o meu ar se torne úmido, o que vai acontecer? Eu vou ter que tirar algumas moléculas de oxigênio e de nitrogênio. Quando eu olhar a minha massa molar da mistura, a massa molar da minha mistura no ar úmido vai ser menor do que a massa molar que eu tenho no ar seco. Então, na hora que eu olhar ar úmido e ar seco sob mesma pressão e mesma temperatura, como a massa molar do ar seco é maior, ele vai ter também densidade maior. Beleza? Atentou para isso? Grava essa equação aqui, ou lembra como a gente obtém através da equação de Clapeyron, que essa é uma equação importante para a gente também.